Gramado Notícias, oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Sempre bom, qualidade e economia todo dia. Olá, boa noite. Veja na edição de hoje. Saúde levou mais de 10 mil pessoas para outros municípios. Inicia a obra de hotel temático infantil na área da antiga Ortopé. Empreendedoras apresentaram o pré-pitch na Gramado Summit. Inaugurado hoje em Gramado o maior parque da NBA na América Latina. E uma entrevista com o médico Carlos Roberto Rieder, do Hospital Moinhos de Vento. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Neurologia e fala como prevenir o mal de Parkinson. Confira depois do intervalo. Estar junto é uma das melhores coisas da vida. Juntos para brincar, para apoiar, para amar e até para não fazer nada. Hoje, comemoramos 120 anos estando juntos. Somos a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina, porque existimos por você e para você. Sicredi Pioneira, 120 anos. Juntos construímos comunidades melhores. Qualidade e economia você encontra no Sempre Bom. Venha até a Avenida das Hortênsias, no bairro Avenida Central, e se surpreenda com as nossas ofertas. Descubra o Sempre Bom. Qualidade e economia todo dia. Desde 1975, a Gramado Clínica de Olhos trabalha com medicina de olhos, recebendo a todos com uma família de colaboradores focados e apaixonados pelo trabalho. Unindo tecnologia e conhecimento médico atualizado, a Gramado Clínica de Olhos realiza consultas, exames e cirurgias com excelência. Estamos na Rua Santo Isidoro, 134. Entre em contato conosco. Gramado Clínica de Olhos. Em um ano, saúde levou mais de 10 mil pessoas para outros municípios. O secretário da Saúde, Jefferson Mosquen, apresentou na semana passada um resumo da atuação da pasta. Entre os destaques em 2022 estão o transporte de 10.400 passageiros em viagens intermunicipais para consulta e exame, a realização da interiorização da saúde em 10 localidades e a entrega de mais de 8 milhões de itens da farmácia municipal. Os números de exames também chamaram atenção. Foram realizados mais de 20 mil exames de imagem e mais de 160 mil exames de laboratório. Na área da atenção básica, houve mais de 60 mil atendimentos com clínico geral, 11 mil atendimentos com ginecologista, 13 mil com pediatra e 12 mil com dentista. Inicia a obra de hotel temático infantil na área que foi da antiga Ortopé. A antiga sede da icônica Calçados Ortopé, na Rua São Pedro, será o endereço do primeiro hotel temático infantil do país. O complexo será um centro de entretenimento com 8 mil metros quadrados e abrigará um hotel com entretenimento familiar indoor, área de gastronomia, 34 quartos e capacidade para até 1.200 pessoas. As obras do complexo começaram recentemente e têm previsão de entrega para 2024. A empresa está captando 40% do valor com investidores externos, em um modelo de cotas de participação societária. Os quartos serão inspirados nos personagens do Clubinho Cria Amigos, uma série de animação com os mascotes da marca, lançada no início de 2022 e que já acumula mais de 10 milhões de visualizações no YouTube. Empreendedoras apresentam o pré-pitch na Gramado Summit.
Depois de passar por todas as etapas que o programa prevê, 30 empreendedoras gramadenses do Sebrae delas estão prontas para colocar seus produtos no mercado. Durante a Gramado Summit, as 30 mulheres apresentaram um pré-pitch, ou seja, um protótipo do que é o negócio. Agora, no dia 9 de maio, durante a feira feita em Gramado, elas farão a apresentação final, irão expor suas ideologias, suas visões de mercado, os pontos fortes de suas empresas, além de fazer um relato de como o Sebrae delas ajudou a ter uma nova visão sobre o mercado. Inaugurado hoje em Gramado o maior parque da NBA na América Latina. Uma imersão no mundo do basquete. Com capacidade para 2.500 visitantes, o NBA Park abriu as portas nesta terça-feira. Os 4.000 metros quadrados compreendem 5 andares com museu, jogos, espaços instagramáveis, diversão e interatividade. Uma cerimônia nesta manhã, com a presença dos mascotes oficiais da equipe da NBA, marcou a abertura do empreendimento. Em entrevista para a Gramado TV, o CEO do parque, Jonas Ortiz, conta sobre a idealização e o que o público vai encontrar no novo atrativo. Bom, a idealização veio de um sonho há 2 anos atrás, né, de observar e ser apaixonado pela NBA e achar que não fazia sentido trazer mais uma loja simples para ter um comércio na Borges de Medeiros, né, que é a principal rua de Gramado. A gente tem um museu com memorabilias, produtos assinados, LeBron James, Michael Jordan, Stephen Curry e diversas outras atrações que o fã, a família, a criança, o pai vão poder brincar muito e se divertir. Sérgio Filho, vice-presidente de licenciamentos e varejo da NBA, comenta sobre as expectativas com a implantação do parque em Gramado. A gente tem expectativa de mais de 200 mil pessoas visitando o parque por ano, né? E a gente está muito feliz com o que foi realizado, tenho certeza que vai ser um sucesso. Além de todas as atrações, o empreendimento conta com o primeiro restaurante temático da NBA na América Latina. À frente do espaço gastronômico está a chefe Larissa Marques. Como que funciona a gastronomia do parque da NBA? Não é um cardápio somente voltado para hambúrguer. O pessoal pensa que é só NBA, lanche. É um cardápio que tem desde a entrada, por exemplo, um pastelzinho de queijo com molho de manga, né, e de cebola, um camarão empanado. Temos pratos principais acompanhados de salmão, corte de entrecô, picanha, sobremesas, massas. E o desafio maior foi esse, né? Pegar, colocar sabor em cada prato, ajustar os detalhes e o cardápio já era elaborado. Agora, da minha parte, com a minha equipe, foi isso, fazer os ajustes e trazer para a nossa região. O NBA Park funciona de quarta a segunda-feira, das 10 às 17 horas. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria ou com desconto no site nbaparkgramado.com.br. Confira agora como fica o tempo amanhã em Gramado e região. Com baixa probabilidade de chuva e céu parcialmente nublado, o sol retornou para Gramado nesta terça-feira. Já para quarta, 19 de abril, a previsão é de 60% de possibilidade de tempo chuvoso. A temperatura despenca ainda mais. Segundo a meteorologia, os termômetros devem marcar mínima de 6 graus e a máxima de 13 graus. Não pare no tempo. Deixe as filas de pedágio para trás. RecPay Tag para pedágio. Baixe o app e peça a sua. A entrevista do dia é com o presidente da Academia Brasileira de Neurologia, Carlos Roberto Rieder. Nós vamos falar sobre mal de Parkinson. Prazer em tê-lo no programa, Dr. Carlos. O prazer é meu. Obrigado pelo convite. Dr. Carlos, existe alguma forma de prevenção do mal de Parkinson?
Até me permite, assim, atualmente algo que a gente tem chamado é tentar, porque é uma doença que tem muito ainda estigma, né? Então, a gente mudou a nomenclatura, que era bem consagrada, mal de Parkinson, a gente mudou para doença de Parkinson, né? E é o termo atual, embora durante muitos anos foi mal de Alzheimer, mal de Parkinson. Por que mudou? Porque conseguiu modificar muito o curso dela, né? Novos medicamentos, medicamentos realmente eficazes no controle dos sintomas, da lentidão, da rigidez, do tremor. Mas, infelizmente, uma doença, respondendo até mais diretamente essa pergunta, que não tem nenhum medicamento capaz de preveni-la, né, ou de prevenir a doença em si, ou alterar o curso natural. Agora, sabemos assim que alguns fatores de risco podem ser modificados, tipo doença, diabetes mellitus é um fator de risco para a doença de Parkinson, né? Exposição a produtos ambientais, tóxicos ambientais. Quem morou em meio rural, teve exposição a agrotóxicos, pesticidas, tem mais risco de doença de Parkinson. Então, nesse sentido coletivo de cuidar a exposição a produtos ambientais, apesar que muitos de nós estamos expostos sem saber, né? Mas para o trabalhador, pelo menos, que trabalha no meio rural, meio agrícola, é sempre usar os proteção, evitar a exposição direta. E para a comunidade geral, assim, controle dos fatores de risco, diabetes, ou os fatores cardiovasculares, que não são diretamente ligados ao Parkinson, mas uma vez desenvolvido o Parkinson, tem um bom controle, tem uma boa saúde como geral, ela vai ter um bom benefício. O exercício realmente tem um estudo grande, né, mostrando que pessoas que têm uma atividade física mais intensa têm menos risco de desenvolver doença de Parkinson do que a comunidade em geral. Então, são todos fatores que, somados, né, se consegue, pelo menos, amenizar um pouco os riscos. Quais são os sintomas do Parkinson precoce, doutor? A doença de Parkinson, o fator de risco mais importante é o envelhecimento, mas cerca de 10% pode iniciar precoce. O precoce que a gente considera é aquele que inicia antes dos 45 anos, né? Porque o fator de risco, ela é uma doença muito mais comum a partir dos 60 anos, mas pessoas antes dos 45 anos de idade também podem vir a desenvolver doença de Parkinson. Clinicamente, é muito semelhante, não tem muita diferença clínica, tem a lentidão dos movimentos, a rigidez, pode haver o tremor ou não. O que varia muito é a evolução. Felizmente, ou de certa maneira, a doença de Parkinson, que nós inicia precocemente, ela é uma evolução mais lenta, ela é mais gradual. O tremor, que é uma característica do Parkinson, também pode ocorrer de forma precoce, e o que a pessoa tem que fazer? Essa sua pergunta é muito boa, muito interessante, assim, do aspecto de que frequentemente as pessoas ligam o tremor à doença de Parkinson, né? Então, lembrando, assim, o sintoma mais importante para o diagnóstico desse Parkinson é a lentidão do movimento. Tá? A lentidão que não é decorrente de nenhuma perda de força, é simplesmente parece que o movimento fica mais lento. 40%, 50% das pessoas têm um tremor, que é um tremor mais de repouso, né? Quando vai fazer um movimento, ele diminui, daí predomina a lentidão, mas e não é o sintoma mais incapacitante. O sintoma mais incapacitante para a doença é realmente a lentidão e a rigidez. E frequentemente existe uma outra forma, que é a forma mais comum de tremor na comunidade, na população em geral, que é o chamado tremor essencial. O tremor essencial é aquele tremor que a pessoa vai pegar uma xícara de cafezinho, pegar um copo, ou é um tremor de ação postural. Já o tremor do Parkinson, a mão está parada, ela está tremendo, ele faz um movimento lento e sem tremor. Doutor Carlos, e como tratar o Parkinson precoce? A doença de Parkinson, então, o aspecto motor, ele se deve à diminuição da dopamina no sistema nervoso central. Então, existem drogas que repõem a levodopa, que é um precursor dessa dopamina. O tratamento, quando inicia mais precocemente, a gente tem outras medicações que talvez na pessoa de mais idade sejam menos toleradas. Então, isso que diferencia basicamente, assim, em termos de tratamento. E, por ser uma longa duração, essa levodopa, que é o precursor da dopamina, eu sempre uso como analogia para os pacientes, é como se fosse um combustível, né? Se o carro está sem combustível, não vai andar, a gente botando combustível,
ele anda. Se ele não andou, não era falta de combustível, é outro problema na mecânica, alguma coisa do gênero. Essa é a levodopa. Ela funciona quando é Parkinson e quando está faltando, e por aí, o Parkinson é, por definição, a diminuição da dopamina na substância cerebral, lá que contém os neurônios dopaminérgicos. Eu vou repor o medicamento e ele vai funcionar. Só que um problema que acontece com os jovens, pacientes que iniciam mais precocemente, é que rapidamente eles desenvolvem o que chama flutuação motora, que é liga e desliga, liga e desliga. É uma medicação que dura 2h30, 2 horas. Então, a pessoa, imagina se a cada 2 horas ele não consegue sair de casa, ou começa com tremor intenso, ou começa com lentidão dos movimentos. Então, nos pacientes jovens, a cirurgia, que é um implante de um eletrodo cerebral, como se fosse um marca-passo cardíaco, só que implantados em núcleos cerebrais relacionados com a falta da dopamina, é o que diferencia basicamente daquele Parkinson mais tardio, onde a cirurgia não é tão benéfica, né? Neurologista Carlos Roberto Rieder, do Hospital Moinhos de Vento e também presidente da Sociedade Brasileira de Neurologia. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço o convite. O Gramado Notícias volta amanhã, 7h30, aqui pela Gramado TV e também pelo canal 520 da NET para todo o estado e também tem no Poa Streaming em Porto Alegre. Uma boa noite e até amanhã, já com a apresentação de Adriane Menegali, porque eu estou viajando para Milão para cobrir a Feira de Móveis de Milão já a partir de amanhã. Gramado Notícias, oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Sempre bom, qualidade e economia todo dia. Gramado, Clínica de Olhos.